Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E aqui comigo, dos meus fiéis escudeiros, Anderson Seidler e Roger Valduga. Senhores, como estão? O iluminado. Percebam aqui que tem um resquício de luz. Deem um zoom e vejam que hoje eu sou o ser iluminado. Muito boa noite. Maravilha, o nosso vagalume. Que bom. É, Bom, sejam Vamos iluminar o bem-vindos. mundo. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Bom, hoje estou melhor que semana passada, que semana retrasada, e tá com visual melhor, né? Porque tava com cara de mendigo, cara de doente. Hoje já tá com cara de um homem menos feio. Feio sempre, mas menos feio. Simpático. simpático. Não, simpático não, simpático é meio estranho. Eu prefiro feio mesmo, deixa feio. É melhor, porque simpático não pega muito bem. É isso aí. E o que que temos hoje, Anderson Seidler? O que que tem nesse Google Trends hoje? Temos algo? Temos algum Não, assunto? Ou tá tudo? Ou é só o prefeito muçulmano de Nova York que o pessoal tá querendo falar? muçulmano de Nova York e o de Jundiaí, né? E o de Sorocaba, que foi preso, foi sair do cargo também. Então são dois É, prefeitos aí, mas não, né? Não é de não, não. política que a gente vai falar hoje, não. Nós vamos transitar aqui. Hoje é um dia legal, porque nós estamos no nosso 14º episódio, então, Sim. caramba, quem diria que já estaríamos no 14º? Então hoje a gente vai transitar. Nós vamos transitar ali pelo como seria o mundo sem homem, a solidão, solidão moderna, né? Essa solidão, essa nova solidão que está surgindo com a era digital. E dentro desses dois, vamos jogar relacionamento. Oh, é. Até porque o relacionamento está em todos os aspectos da nossa vida. Nos relacionamos na família, nos relacionamos com os amigos, nos relacionamos com a sociedade como um todo, nos relacionamos no trabalho, que também está dentro da sociedade, mas enfim, relacionamento permeia a nossa vida. E normalmente é um assunto que as pessoas buscam querer ter aquele aconchego, aquele acalento, aquele encontro, aquela pessoa, aquele desejo, muitas vezes com uma perspectiva um tanto quanto da Disney, porém, as pessoas buscam isso. Mas, começando pelo princípio, o que será que é essa questão do pessoal, o mundo sem homens? Como se seria possível? A partir-se do princípio que para existir vida você precisa de um homem e de uma mulher. A não ser que você for uma minhoca. Então, partindo-se deste princípio, é algo onde as pessoas elas já começam com uma série, já estão excluindo uma parte. Só para começar isso. E de onde a gente pegou isso? Existem alguns vídeos de alguns influenciadores, a gente sabe que esses vídeos normalmente, que aqueles onde a pessoa chega e vai fazer perguntas para as outras sobre determinados assuntos, como por exemplo, né, pergunta para homens e pergunta para mulheres, né, como que seria o mundo, né, sem cada uma das polaridades, né, do outro lado, né, para as mulheres, como que seria sem os homens e os homens como que seria sem as mulheres. Até para se entender, e a gente sabe que isso de certa forma é, é com o intuito de gerar engajamento, de gerar movimento. Então, quando você faz essa pergunta para as mulheres, como que seria o mundo sem os homens, percebe-se que é sempre para um determinado estereótipo de mulheres, em que onde você já imagina qual que vai ser a resposta. E a réplica, quando se pergunta para os homens, mas é uma coisa que é engraçada quando se pergunta para homens. Você percebe que daí para os homens
são vários estereótipos e as respostas são muito parecidas. Na sua grande maioria, as respostas elas são bem parecidas. Isso nos faz lembrar, inclusive, o episódio anterior, onde nós tivemos uma convidada, uma psicóloga, que veio aqui como uma representante feminina falar junto com a gente, trazer as perspectivas, e ela abordou bastante isso, que hoje as mulheres elas estão, muitas delas, com muitas dores do feminino, dores essas oriundas das questões masculinas do passado. Ah, são elas que estão vivenciando? Algumas delas sim, nós sabemos que sim. Mas a grande maioria vem através do seu campo morfogenético, da epigenética, vem de questões do seu sistema que ainda estão pendentes de serem vistas. E com isso vai gerando esse comportamento onde, nesse caso específico, nesse vídeo, se eu não me engano era do Pavanato, né? Se eu não me engano acho que é dele, que é esse, um dos que a gente viu, que é um dos assim, bem conhecidos, que ele perguntava, né, como que seria para você o mundo se não tivesse homem? E a maioria delas respondeu, nossa, seria maravilhoso, não, seria tudo de bom, seria uma série de coisas. Com isso, corrobora justamente com a explicação que a Débora nos deu no último episódio, de que as mulheres, elas, muitas delas, chegam para ela no consultório, chegam para ela no atendimento, e elas estão com muitas dores em relação ao masculino. E por isso elas não conseguem relacionamentos saudáveis, não conseguem ter uma vida um pouco mais leve, porque acabam tendo que carregar pesos os quais não são delas. Sim. Não, e se a gente para olhar, a ligação do homem com a mãe é muito forte, né? Então, a ligação do homem com a mãe é muito forte. Então, essa ligação já faz com que o homem olhe para a mulher com outros olhos. Não importa a orientação sexual dele, não importa. Mas ele já tem um olhar sobre a mulher, por mais que a mãe às vezes não seja uma mãe tão boa, né? Tão presente, mas ele tem essa visão da necessidade da mulher. O pai é um ser externo, porque quando a gente está sendo gestado, a ligação direta é com a mãe. O pai é um ser externo, né? O pai participa da produção, mas o pai não participa da gestação. Ele participa ali de forma na companhia, enfim. A criança escuta a voz, tudo, mas ela não tem essa ligação direta. A ligação direta da criança com o pai é quando ela nasce, que aí ela sente o pai, né? Mas mesmo assim, vai longe. A ligação mesmo é mãe, mãe. E aí você olha para a mulher, isso já vai fazer o quê? Opa, se a ligação direta é com a mãe é mais importante. Então, o pai pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender do quê? Do histórico. Como você trouxe, Robson, vai depender do histórico do sistema dela, vai depender da forma da cultura que ela vive, porque até a cultura escolar, cultura dentro de casa, televisão, vai construir para ela uma visão do homem, né? E até mesmo como vivencia a relação do pai e mãe. Às vezes o pai é o pai agressivo, ou um pai que abandonou, e a visão dela é o quê? Que o homem não serve. Então, assim, se a gente olha por esse contexto, a gente consegue compreender porque grande parte das mulheres entende que o homem é o problema do mundo. Tu trouxe um ponto interessante, Anderson, que é o que eu comento no consultório com os pais, né? Tanto a mãe quanto o pai dos bebês, né? Porque o bebê até os 2 anos de idade, qualquer queixa que ele apresentar é referente à mãe. Porque tudo que a criança consome, principalmente, né, até os 6 meses, tudo que a criança recebe é da mãe, é através da mãe, né? São 9 meses dentro da barriga, e são pelo menos mais uns 6 meses, bota aí até a introdução alimentar, que tudo que recebe é o quê? É o que a mãe come,
que vai para o feto dentro da barriga e depois, né, através do leite materno. Ou seja, toda a informação da criança passa pela mãe. Até isso começar a mudar, porque não vai ser num piscar de olhos, não vai com. No que a criança começa a entrar com a introdução alimentar, não vai virar chave, daí então, agora como o pai dá a comida na boca, ele vai começar a ter, claro, vai começar a ter o contato. Mas esse processo de um ano e pouco até, né, realmente desligar e até o pai começar a ser presente ali, passou dos 2 anos. E aí é o que eu falo brincando, mas é sério que o pai, até os 2 anos, ele é um auxiliar da mãe. O que a mãe não consegue fazer, ela vai pedir ajuda para o pai, e o pai vai ajudar, né? E aí entra aquele ponto do... Tem sim, tem pais que nesse momento eles focam mais no trabalho, porque precisa, né? Já que a mãe vai cuidar da criança, e aí então o pai acaba se isolando um pouco do processo, e daí a mãe ainda fica mais presente. E aí todos os sentimentos que aflorarem ali vai interferir diretamente na criança. Então, aí, né? Porque a gente falou, entrando na questão do relacionamento, é exatamente isso. Se não tiver acordado, se não tiver acertado entre os pais, lá de antes desde durante a gestação, eu ia dizer antes, mas durante a gestação, se não tiver acordado ali qual é a parcela de cada um, né? O quanto dessas mulheres que vão ficar assim sobrecarregadas, né? Porque tem um consumo de energia por parte da criança, e não estou nem falando de energia de ficar correndo atrás da criança. É a questão Não da é. produção do leite, é a questão do, enquanto está gestando, ter energia para, né, desenvolver o feto. Então, é muita energia física, literalmente, que é gasta pela mulher, que a mulher coloca ali nessa criança, né? E o homem não percebe, não vê, não sente. É aquela coisa do... é quase mágica, né? O bebê parece que cai de paraquedas e o cara vira pai. A gente pode considerar o pai um ser relacional, né? Ou seja, nas leis sistêmicas, o pai sempre vai pertencer àquele, o pai de origem, né? Mas se de repente o pai não se encontra e a mãe está gestante e vem um outro homem e a mãe apresenta como pai, a criança é o meu pai. Relacionalmente, o pai é um ser relacional. Ele está ali. A criança não teve uma. É diferente de você pegar uma criança e entregar para uma outra mulher. Fala, não, essa é sua mãe. Não, não é. Minha mãe é aquela. A criança, mesmo um bebê que não fala, ele sente o cheiro, a voz. Ele tem uma conexão profunda com a mãe. Agora, o pai é um ser relacional. A criança nasce e a mãe apresenta. Esse é teu pai. E aí fica naquela repetição: é o pai, é teu pai, é teu pai, eu sou papai, sou teu pai. A criança vai assimilar. Ah, esse cara aí, esse maluco aí estranho, ele diz que é pai. Não sei o que é pai, mas se ele está falando, ele é. E aí ela cresce com isso. Tanto que tem crianças que crescem com o pai de criação e a um certo ponto ele fala: cara, mas você não é meu pai? Não, teu pai é aquele. Entende? Existe essa situação, né? É porque também tem aquela famosa frase, né? Pai, quem cria? Que a gente sabe que não é bem por aí, né? Se Isso. salvou. Exato, que eu já ia falar aqui, porém, mas aí você Porém, corrigiu. contudo, entretanto, todavia. É exatamente isso. Sim, o pai é quem cria, mas a criatura, nós todos criaturas, né?
a gente carrega uma história, a gente carrega uma genética, a gente carrega uma epigenética, a gente carrega toda uma história de família que vai interferir, inclusive nos pais não presentes. Esses mais ainda, porque vai vir um desejo que não se sabe da onde de falar assim, opa, tem algo faltando aqui, eu preciso saber o que é isso. Porque a gente até trazer uma outra leitura, uma outra forma de se falar isso. Pai é quem, junto com a mãe, dá vida ao indivíduo. A função paterna é de quem cria, e essa pode ser qualquer um. Através do amor, vocês nascem através do amor. Amor Então, de duas pessoas sim, que se então, conectam. exato, que se conectaram ali por questões diversas, que ocorreu muito antes da sua chegada. Então, você, como pequeno, diante desta situação, de certa forma, o ideal é dizer sim a tudo como foi e agradecer por ter esta vida, graças a essas duas pessoas terem se conectado. E a partir daí você fazer algo de muito bom com ela. Então, quando a gente permeia por essas questões, né, que a gente começou falando do mundo sem os homens, então é essa explicação que a gente deu de que assim, sem este indivíduo para lhe gerar a vida, não seria possível. E no decorrer da sua vida, para aquelas pessoas que, por questões diversas, tem esse movimento de julgamento, de exclusão, de criticar o seu pai, seja lá pelo que for que aconteceu, vai acabar enfrentando dificuldade na vida. Ah, em que setor? Pode ser na saúde, pode ser nos relacionamentos afetivos, pode ser na profissão, pode ser no dinheiro, que o dinheiro chegue e não fique. Então, isso pode se desdobrar na vida das pessoas de inúmeras formas. Essas são apenas algumas delas. Sim, sim. E assim, Robson, se a gente para olhar, né, o mundo sem homens, tá? A mulher é capaz? Não vou falar que não. Sim. Por ser humano, o ser humano é adaptável. Só que vai ocorrer uma coisa chamada identificação e tomada de lugar. Algumas mulheres vão se masculinizar e vão tomar papéis masculinos. Tomada de decisão, momentos de luta, momentos de desbravar algo, momentos intensos que necessitam da força masculina, mulheres vão tomar esse lugar. Mulheres vão assumir esse lugar. Por quê? Como a gente sabe, quando falta algo, alguém assume o lugar. Então, como seria o mundo sem homens? Teriam várias mulheres e mulheres que tomariam o lugar masculino. Mulheres que assumiriam o lugar de homem. Achei que o Roger fosse mandar alguma coisa, estava aqui esperando. Hoje é o cara da reflexão. Ele estava aqui, ele estava. Eu estava numa, eu tava numa linha, tu trouxe outro ponto, eu tô tentando ver qual a forma de dar seguimento. Chuta a bola, onde a bola cai, caiu. Boa Hoje é o tarde, dia boa da noite, gente é bom ver, transitar pelos assuntos. Deixa fluir. Aí, bora. Porque nessa, né, voltando um pouco para essa questão do pai e da mãe, é, uma vez eu ouvi um cara que comentou aqui, o pai nasce na hora do namoro aí, na hora do amor, e o pai ele morre na hora que o óvulo é fecundado. A mãe nasce na hora que o óvulo é fecundado e a mãe morre na hora que a criança nasce. Depois disso, são os cuidadores.
É a mulher cuidadora, o homem cuidador. E aí, eu trouxe isso por causa da linha que nós estávamos seguindo antes, né? Que nós estávamos conversando sobre a questão do pai e da mãe. Mas, e é exatamente isso, né, Anderson, que tu trouxe agora, que com a falta do homem, e às vezes até com a falta da mulher, que pode acontecer. O contrário, pode acontecer de acontecer uma tragédia e a Sim, mulher não estar presente, né? E aí exatamente, e aí é isso, tanto a mulher vai precisar tomar algumas atitudes e ter algumas tarefas do masculino, como o homem, na falta da mulher, também vai precisar permear, também vai transitar pelo universo da energia feminina, para tentar dar o equilíbrio para essa geração que vem depois. E aí, querendo ou não, nessas gerações, né, a gente vê, né, o quanto a modernidade, o quanto a presença dos pais, do pai, da mãe, o quanto isso está interferindo e o quanto isso está mudando em cada geração, né? Tinha a geração lá que era focada no trabalho, e aí então, né, a geração dos nossos avós, que era focada no trabalho, tinha que fazer, tinha que produzir, daí era aquela coisa, né? Era aquela penca de filho, né? Que vem 10 filhos um atrás do outro, né? Em 12 anos, 10 filhos. E aí, essas crianças, era aquela coisa, era o que o pai e a mãe dizia era lei. Não tinha internet, não tinha TV, não tinha nem rádio para escutar o que o Pensador, o que a Luana Piovani, o que a Cíntia Chagas e o que a Samara Filippo pensam. Não tinha essa opção. A opção era ouvir o quê? O pai e a mãe. E aí o que que o pai dizia? 8 anos já dá para capinar, vai, toma aqui enxada, né? E aí veio, né, a geração do que seriam nossos pais, e daí já é uma geração que, sim, continua nessa história do trabalhar, do prover, mas aí já não é mais aqueles 7, 8, 10, 15 filhos. São dois, três, estourando quatro, né? Aí a mulher ali também já criou uma certa autonomia, porque também não tem que ficar lá cuidando dando de mamar para 12 filhos. Então ela sai de casa, trabalha, só que daí é aí que começa a ausência. Que eu digo sempre que os problemas, né, podem me julgar, vai. Os problemas da sociedade atual é as mulheres, né, que acabam não sendo tão presentes em casa. Porque, cara, pode falar o que quiser. Quem sustenta, quem dá a base, quem bota ordem na casa, cara, é a mulher, sim. né? E até porque o feminino é isso, né? O feminino é o cuidar, o feminino é o nutrir. Então, se a mulher ela não está dentro desse papel, a casa não tem nutrição, a casa não tem ordem, a casa não tem nada. Porque o homem em si, cara, o homem, pô, é ação. Criança tá chorando, tô comida, mas pô, você viu se a comida tá quente? Não, só dei. Não, mas que comida você deu? Tinha que dar. Não, ele tava querendo com fome, eu dei comida para ele. Então, sabe, o homem é muito ação, é muito direto. O homem, ele não para olhar os detalhes. Ele não tem essa. Ah, o moleque tá chorando, pô, frescura, dá uns tapas nele e joga no canto. Fica aí, seu moleque, fica chorando aí. A mãe não, pega, entende. Então, sabe, é o que você trouxe hoje, faz total sentido. Lembrando, não é julgando o Rogério, não é falando que ele está errado, mas a situação que nós vivemos hoje leva a essa situação. Não que a mulher é culpada,
Ah, você, mulher que trabalha pra caramba, você é culpada. Não é isso. É que nós estamos falando aqui que o andar da carruagem, a sociedade levou a mulher para um lugar que ela está nesse lugar, né? E como no episódio passado foi muito bem dito, e esse lugar está deixando as mulheres cansadas, exaustas, com dores, né? Então, assim, não é culpa de ninguém. Foi um movimento que foi se perpetuando, foi evoluindo e chegou na situação que temos hoje. E querendo ou não, Anderson, vamos lá. É, exatamente. Não tem um culpado em si. Até porque a mulher não é a culpada. O homem também é culpado. O homem é culpado por quê? Porque não deu a conta da parte dele. Porque não teve postura, né? Porque não se colocou para. Porque na medida que o homem faz o papel dele, fica fácil para a mulher fazer o papel dela, né? E Só são que as aí, circunstâncias, né? sim, exato. E as circunstâncias, né, voltando para a linha do raciocínio, é exatamente isso. Trouxe o quê? Trouxe essa questão de crianças que estão sendo. Ah, hoje eu vou ser linchado da internet. Crianças que estão sendo criadas pelas creches, pelas escolas, pelas professoras, né? Com TikTok pouca. também. Desculpa. TikTok também. Aí, aí é um pouco pior, né? É um pouco pior porque pelo menos a escola, as professoras são mulheres que estudaram, que grande parte, para não dizer a maioria, né, tem filhos, sabem lidar com crianças, tem experiência, entendeu? Só que não é nem o pai nem a mãe. E querendo ou não, voltando lá para o começo da nossa conversa, que foi o que o Robson trouxe. Somos seres relacionáveis. A gente se relaciona. E aí, como a gente vai se relacionar em casa, vai ser o reflexo de como vamos nos relacionar na rua, Principalmente no no trabalho. trabalho, né? Exato. Então, se em casa a gente não tem um relacionamento, por quê? Porque o pai está trabalhando 12 horas por dia e a mãe está trabalhando 16, né? Que é aquela coisa do só se vê para na hora da janta e na hora do café, ou se bobear nem na hora da janta, porque cada um janta num horário, e na hora do café cada um levanta numa hora, né? Então, es- a gente, a gente não, né? A sociedade está perdendo este contato familiar e isso está afetando diretamente a sociedade como um todo. E também, né, pelas circunstâncias, né, o que a gente estava falando, porque quando sempre que dentro de uma família e dentro desse sistema existe uma lacuna, seja uma lacuna porque alguém está ausente, ou porque quando é na perspectiva da criança, a criança entende que um dos pais não, na perspectiva da criança, não dá conta ou é fraco ou qualquer coisa nesse sentido, ela vai querer entrar neste lugar para salvar, que é o amor da criança que quer salvar os seus pais. E quando a gente fala nessa questão das circunstâncias, muitas das vezes é o que aconteceu pela dinâmica da sociedade hoje, como o Roger bem trouxe, o cara está trabalhando 12 horas por dia, a mulher 16, ou o cara 16, a mulher 12, enfim, não importa, mas não existe aquela presença, porque se faz necessário, né, que ambos trabalhem para ter uma condição bacana de vida, e inclusive quando tem a oportunidade de ter as refeições, de estarem juntos, muitas vezes os pais estão no telefone resolvendo coisas ou navegando nas redes sociais, que é o momento que talvez seja o momento em que a pessoa até
aproveita para dar uma respirada e ver alguma outra coisa. E a criança, dependendo do tamanho, até ela está no seu celular vendo as suas questões. Então, tá cada um fechado dentro do seu mundo particular, por assim dizer, que é alimentado pelos seus interesses que o algoritmo das redes sociais vai trazer cada vez mais daquilo. E com este movimento se tornando cada vez mais constante, essa conexão ela vai se perdendo cada vez mais. Esse contato, essa conexão no sentido de querer saber do outro, de conversar com o outro, principalmente com as crianças, trazer aquela pergunta: o que, que teve de mais legal na escola hoje? O que, que foi mais bacana? O que, que você aprendeu que você mais gostou? Ou o que, que não foi legal? Qual matéria ou lição ou brincadeira que você não gostou? Para trazer para a criança aquela questão dela se lembrar e trazer para você, e quando você pergunta sobre coisas boas, ela vai trazer uma referência de algo bacana que lhe trouxe uma emoção positiva e aquilo está vindo do pai ou da mãe, e isso vai gerando um vínculo mais interessante. E também você ter a oportunidade de perguntar o que não foi legal, porque muitas vezes tem uma brincadeira, tem uma questão, tem algo um pouco mais complicado que a criança pode, de certa forma, por esta proximidade, se sentir à vontade em falar. Porque senão quem que vai ensinar isso é a vida, são os outros coleguinhas, ou até mesmo a rede social. E de que forma que a rede social vai trazer esta instrução para a criança? Através de um Roblox, por exemplo? Que cada matéria que está vindo falando sobre essa questão. E como que são os pais que não estão atentos ao que seu filho anda consumindo nas redes sociais? Como um todo, às vezes a rede social que eu também digo é o YouTube, porque ele não deixa de ser também uma rede social onde com seus shorts e com seus vídeos também vai trazer uma série de outras coisas. Então, esse contato de você estar presente na vida dos seus filhos e da sua família, porque esse é um momento também que muitas vezes o casal consegue ter aquelas outras conversas em relação aos filhos. Porque o casal, muitas vezes, o homem ou a mulher, às vezes tem alguns que têm aquele costume de quando deita para dormir também bate um papo, conversa algumas coisas e tal antes. Enfim, existem uma série de momentos que cada casal tem a sua dinâmica, cada casal tem o seu movimento e está tudo certo, de acordo com a dinâmica de funcionamento daquele casal. Porque o que a gente sempre traz aqui, existe o cenário ideal, porém, não é uma regra matemática de que certo ou errado. É a dinâmica e o combinado de cada um dos casais. Onde cada um, com o seu melhor em determinada área do funcionamento deste sistema, vai entregar o seu melhor para que aquilo funcione com leveza e harmonia, independente do que é a função. E tu trouxe, Robson, um ponto bem interessante que nas últimas semanas apareceu no meu consultório. E, lembrando a todos que eu trabalho numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, com entre 25 e 30 mil habitantes. Na minha cidade tem duas escolas particulares. E uma dessas escolas particulares agora, na internet deu uma travada, voltou, estão ouvindo? Tá. Tá tranquilo. Numa das escolas particulares da minha cidade, da cidade onde eu trabalho, estão introduzindo o, estão introduzindo, não, querem introduzir o, o tablet. Porque daí, então, através do tablet, vai ter ali os temas, as tarefas, fica mais fácil, né, para ter todo o material só num aparelho. E aí, então, naquele ponto, pô, eu no primeiro momento pensei, pô, né, por um lado, pô, tem útil isso, né? Facilitaria horrores.
até eu ouvir o parecer das mães que foram para o meu consultório, que é exatamente isso. Ó, a criança já fica na rede, a criança já fica no celular, a criança já fica no jogo, a criança já acessa YouTube, TikTok e companhia. E aí as mães e os pais que são mais, né, presentes e atentos, né, eles estão contra isso. Por quê? Porque é mais tempo de tela. E no dia que é mais tempo de tela, é mais tempo de isolamento. E aí a gente volta para a questão de somos seres relacionáveis. Eu vou trazer dois pontos aqui, e aí eu vou continuar aqui, que é o primeiro. Imagina que merda seria um mundo onde só tem mulher e todas elas entram no mesmo ciclo menstrual. Ferrou. Parou o mundo. E Um outra. parênteses, isso acontece. Porque, enfim. Ou Convivem e o ciclo se um, regula. e aí todas se menstruam no mesmo período. Então imagina que beleza ia ficar. O mundo ia parar. Ou, contrário, o mundo só de homem. Imagina a merda que seria esse mundo. Só bêbado, porrada, brincadeira de quinta série e. Ah, cara, então. E todo mundo precisa do. E por isso que eu quero chegar. Por que que eu trouxe isso? Porque tudo que vocês falaram tá levando as crianças para um lugar onde elas não lidam com o diferente. E quando eu quero um mundo sem mulheres e quando eu quero um mundo sem homens, é porque eu não tolero a diferença. Eu entendo que o outro prejudica o meu. E tudo aquilo que me prejudica eu elimino. Porque eu não consigo lidar com o diferente. Então, quando eu entro para a rede social, quando eu entro para esse ambiente digital, esse ambiente digital ele faz uma coisa chamada bolha. O vídeo que eu mais assisto, aquilo que eu mais curto, ele vai trazer só aquilo. Só aquilo. E aí as pessoas que tendem a se relacionar comigo são pessoas que curtem as mesmas coisas que eu curto. Só que antigamente nós tínhamos essa bolha de forma presencial, porque a escola, querendo ou não, a escola é um ecossistema, né? Então você tinha a bolha da galera do skate, a bolha da galera da maconha, a bolha da galera dos nerds, a bolha Só que todas elas eram obrigadas a se relacionar em certo ponto e se tolerar. Hoje já não tem mais isso. Porque até na escola, a criança está com o celular e ela está isolada do resto do mundo dentro da bolha dela. E quanto mais eu fico preso na minha bolha, menos eu tenho tolerância com o diverso, com o diferente. E aí entra nesse sistema que a gente trouxe. E está muito interligado. Cara, se a menina tá ali na bolha dela, aí só vem aqueles vídeos de mulher falando, de mulher reclamando, de falando mulher é isso, mulher é aquilo. Ela vai falar, cara, eu não quero mais homem. Homem é o problema do mundo, é o homem. E os moleques, a mesma coisa. Então, assim, como você trouxe hoje, a escola é um ecossistema e ela tem a obrigação social de gerar esse tipo de tolerância, de criar esse espaço de interação com o diferente. Ah, um umbandista com um judeu, com um católico, o pai que é filho de um deputado da esquerda, do outro da direita, um que é negro, um que é branco, um que é japonês. Então, assim, o diferente é o que nos faz chegar mais longe, é o diferente que nos faz enxergar a beleza do mundo. Agora, quanto mais cedo eu entre em uma bolha, menor é minha tolerância, assim, menor é minha tolerância com o diferente. Então eu não tolero e me isolo. Até porque, por ressonância do que você, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, Anderson, que é legal, de que a menina ela vai e fica na rede social dela vendo essas figuras públicas trazerem seus depoimentos num campo de dor.
E isso, de certa forma, vai ressoar se ela, no sistema dela, familiar ali, pode ser muitas vezes visualizando o que a mãe está vivendo, ela vai se identificar com aquela dor, porque é aquilo que vai te chamar a atenção, porque o diferente, né, aquela família que é a família Doriana, por assim dizer, para ela se torna algo que é gritante, não ressoa no movimento dela. Então ela vai acabar se conectando muito, muitas das vezes, com aquele ambiente que tem a mesma dor, até por ela sentir que, pô, né, eu pertenço, né, eu faço parte, todo mundo aqui tem a mesma questão que eu. Então isso acaba se tornando algo comum e quando vem algo muito diferente, a pessoa, muitas das vezes hoje, vem esse movimento de querer rechaçar o diferente, porque o diferente me incomoda. Mas na verdade o incômodo está em você, o outro ele está ali só existindo, por assim dizer, mostrando que existe algo em você que precisa, que está pedindo uma atenção. Querendo ou não, na medida que vocês trazem aí essa sequência de raciocínio, eu estava aqui pensando que é o diferente que nos faz evoluir. É o diferente que faz a gente olhar para as coisas e pensar de uma forma exatamente diferente, né? Entra naquela de que você imagina o mundo inteiro, sei lá, só com brasileiros, vamos dizer assim, né? É aquilo que eu digo, se o brasileiro usasse a inteligência que tem para desenvolver coisas úteis e não meme, cara, nós ia ser potência mundial. Mas é esse o ponto, tá? Da mesma forma que imagina um mundo só com japonês, né? Aquela coisinha toda certinha, toda regradinha, né? Aquele pessoal focado lá em estudar quieto, sem a interação, sem o contato, né? Ou um mundo só de alemão, aquela coisa rígida, né? Então, essa pluralidade, né, é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente olhar para situações de forma diferente, é o que faz a gente abrir uma caixinha nova dentro do nosso cérebro, né? Porque dentro, principalmente na cabeça do homem, né? Somos aqui três homens e a cabeça, aí é aquela historinha de que a cabeça do homem funciona com compartimentos, com caixinhas. Na medida que tu vê uma criatura fazendo algo diferente, vai dizer, ó, peraí, dá para abrir uma caixinha nova aqui, né? Vamos abrir uma caixinha nova. Aqui tem uma caixinha nova. Por quê? Porque isso eu nunca tinha pensado, dá para fazer, né? E aí, e é isso. Essa diversidade que a escola proporciona é necessária para o desenvolvimento da criatura. E quando a criatura fica ali no celular, no tablet, na rede social, no grupinho, né? Foi o que o Anderson trouxe, cara. Tinha os diversos grupinhos, mas eram os diversos grupinhos que interagiam, né? Era o nerd do grupinho do nerd que ia lá jogar futebol com o grupinho dos boleiros, É isso aí. A educação né? física juntava todos. Até a Exato. briga juntava todo mundo. Ah, tinha uns que fugiam, né? Mas tá tudo certo. Mas tava ali. Aparecia. Ou sumia, enfim, Aparecia. mas. É isso aí. E é exatamente isso. É a pluralidade e são as relações. E aí a gente volta para a tecla de somos seres relacionáveis. A gente precisa, em algum momento, desligar o celular, baixar a tela do computador, do notebook, né?
fechar o tablet para interagir com as pessoas. Porque sozinho no mundo, criatura, tu não vai para lugar nenhum. E aí que você traz hoje é importante. Vamos lá, pessoal. É assim, não é interagir com a mesma pessoa que você segue no Instagram, com as mesmas pessoas que você conversa no WhatsApp o dia inteiro. Quando a gente fala se relacionar com o mundo, é conversar com pessoas diversas. Se você, mulher, tem problema com homens, se você entende que o homem é o problema do mundo, tira um pouco do teu tempo e converse com homens. Entenda a dinâmica. Ah, se você, homem, tem problema com mulheres, não consegue entender, sente raiva, acha que é tudo frescura, amigão, tira um pouco do teu tempo e conversa com um grupo de mulheres. Entenda o outro lado, compreenda o outro lado. É isso que a gente está propondo aqui, que não, o mundo sem homem ou o mundo sem mulher seria uma bosta. Sendo sincero e bem na palavra, uma bosta. Não teria sentido. Agora, o diferente, ele faz uma construção de evolução. Como o Roger trouxe, o Brasil é um exemplo disso. O Brasil é um país plural, um país de misturas. Se você pegar a minha linhagem, eu tenho português, eu tenho alemão, o Robson tem libanês, Roger tem alemão, Roger? Na minha tem Alemão. alemão Italiano? também. Ah, Então, alemão tem um pouco, porque pega ali, tem o norte da Itália que pega um pouco de austríaco. então você vê, o Brasil, ele é esse país do diferente, ele é a construção em cima do diferente. É português com um africano, é alemão com japonês. O Brasil é isso. O Brasil, ele é o exemplo do diferente. Só que se a gente para ficar olhando, ah, não quero o diferente não serve. Cara, então você é um hipócrita, porque se na tua história o diferente fez você estar aqui hoje, como é que você quer apagar algo que funciona há milênios, não é? Então, assim, aprenda a escutar o diferente. É difícil? Sim, porque o diferente denuncia algo em nós. O diferente aponta dores em nós, mas o problema não é dele, o problema é nosso. Então eu não olho para ele, eu olho para mim. Mas aprenda a escutar o diferente, aprenda a suportar um pouquinho e compreender o outro. Você vai ver que tua cabeça expande, a tua visão de mundo muda e você evolui e para de ser chato. É porque o que que vai acontecer quando você começa a fazer essa expansão de consciência que o Anderson trouxe de uma forma assim, muito bacana? Você vai percebendo o quanto você consegue se tornar cada vez melhor, entendendo que o outro, independente da situação, ele está procurando fazer o melhor que ele pode dentro da capacidade cognitiva e de conhecimento e de tudo mais que ele tem. Então, sempre que já, né, a gente está falando de relacionamento, mas olhando bastante para isso, pegando esse movimento de que a pessoa, tanto o homem como a mulher hoje, está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir se relacionar de uma forma genuína e verdadeira. Está tudo muito superficial, ou como eu costumo dizer, tão profundo quanto um pires. Por quê? Porque as pessoas elas têm esse medo de poder mostrar a sua vulnerabilidade, principalmente pelo que muitas das vezes por dores vivenciadas e até hoje não curadas, não olhadas, não tratadas. E com isso você fica gerando esse movimento de querer excluir a outra parte. E muitas das vezes a gente vê isso com muito mais relevância das mulheres, sim, porque existe a questão do patriarcado, existe tudo isso que a gente sabe que existiu, a gente não está negando a história, a gente sabe que tudo isso existiu e que também, se é uma questão para você, porque foi uma questão no seu sistema familiar, é você ter a oportunidade de olhar para isso e resolver, ter a coragem, ter a força de olhar para isso. A gente sabe que muitas vezes é difícil, mas é um movimento que se requer.
Porque, por exemplo, tem muita gente, tem muita pessoa que passa por situação extremamente complicada e que ela fala, não, tá tudo bem, é assim mesmo. E para ela realmente está tudo bem. Agora, muitas outras passaram por questões assim, até porque a gente não compara a questão um do outro, porque isso é muito particular. Mas se você fosse, se existisse uma balança capaz de medir ah, o peso de cada situação, tem pessoas que passaram por questões muito mais leves ou brandas, por assim dizer, e aquilo é uma dor gigantesca para a pessoa. Por quê? Porque talvez, muito provavelmente, você é aquela pessoa do sistema que veio para transgredir, que veio para olhar para aquele movimento e fazer um olhar, ressignificar, integrar e a partir daí fazer efetivamente um pouco diferente de uma forma muito mais leve. Que é isso que a gente traz em todos os nossos episódios, porque às vezes as pessoas elas chegam naquele episódio por determinada razão e a gente procura sempre trazer isso de forma ilustrativa e de forma teórica para que a pessoa entenda que toda e qualquer questão na sua vida, seja emocional, seja física, ela está te pedindo atenção. É como se fosse um pedido, falando assim: olhe para mim, eu estou aqui, quero a sua atenção, eu preciso da sua atenção, para que a sua vida fique um pouco mais leve. Então, olhe para mim, dedique um tempo para olhar para mim. E quando as pessoas fazem isso, é de uma transformação assim muito bacana. E isso eu falo pelas pessoas que eu atendo e acredito que o Roger e o Anderson também tenham a mesma percepção de quanto é satisfatório quando as pessoas nos procuram pedindo essa esse suporte e ela consegue identificar a origem da questão, ressignificar e dar aquele respiro mais aliviado de que a situação foi identificada. Essa vulnerabilidade que tu trouxe também, né, Robson? E querendo ou não, quando é que a pessoa fica vulnerável? É por quê? Porque ela não tem uma base estável. E aí? Vamos para o olhar do fisioterapeuta. Quando a gente fala em base, a gente fala em pé e perna, que vai dar o suporte para a pelve, que vai equilibrar o restante do corpo em cima. E é aquilo que eu digo sempre, cara, uma perna, um pé é o pai, outra perna e pé é a mãe. E aí a gente faz o link com tudo que a gente já falou até agora. Imagina que tu não tem uma boa formação em casa, formação, né, que eu digo familiar. Tu não tem ali uma presença paterna, uma presença materna, que não necessariamente, como a gente já trouxe aqui, você rebobinem a fita, como eu te disse, e daqui a pouco não precisa ser um pai biológico, pode ser uma outra figura paterna. Não precisa ser a mãe biológica. Daqui a pouco aconteceu uma tragédia, a mãe faleceu. Mas aí então vai ter uma outra figura, né? Pode ser, inclusive, sim, como a gente fala sempre, né? Um casal de homens, um casal de mulheres, onde um vai ter um papel e o outro vai ter outro papel. 50-50. É isso, isso vai ser a base de qualquer indivíduo para ter a autoconfiança, para ter a autoestima, para ter o suporte para não cair nesses padrões todos que a gente falou até agora. E o que o Robson trouxe agora nesse final, né? Nessa última fala. A gente precisa. A gente não, né? Vocês, a gente já faz isso há algum tempo. Porque a gente traz aqui esse feedback, esse parecer, essa nossa experiência, tanto de estudo quanto de prática atendendo.
né? Para vocês olharem para isso. Vocês agradecerem lá, agradece papai, agradece a mamãe. Eles fizeram o que eles poderiam ter feito dentro das possibilidades que eles tinham naquele momento. E foi o suficiente. Até porque, se tu aí tá aqui nos vendo, é porque tu tem ou um computador, ou um celular, ou um tablet, e tu tem internet. Se tu tem isso, quer dizer que o básico tu tem. Pode ser que tu tenha investido no celular e não tenha comprado pão, né? Mas aí entra naquela, é questão de valores e prioridades. Já, mas é bem isso mesmo, cara. E assim, entenda o que toda bolha, toda solidão causada pela internet, ela vem sempre acompanhada de um guru ou sempre acompanhada de um dono da verdade. Opa, travou aqui? Travou, travou? Não, não. Aí que todo mundo. Não, não. Sempre vem acompanhada de um guru, um dono da verdade. Aquele que vem e fala para você que o correto é isso, o correto é aquilo. Toda bolha, toda solidão virtual, ela sempre vem assim. Sempre vem alguém que planta algo dentro da sua cabeça. Sempre vem alguém que se conecta com uma dor tua e faz com que essa dor se torne uma única verdade, uma verdade absoluta. Se isso atrapalha a tua vida, se isso te traz dor, te traz incômodo, comece a olhar para o outro lado. Comece a escutar o outro lado. Comece a romper a tua bolha. A melhor forma de você sair de uma solidão dessa era digital, a melhor forma de você sair do extremismo é furar a tua bolha e escutar o outro, escutar o diferente. E nesse ponto, tua solidão tende a ruir, porque você vai começar a se comunicar com mais pessoas e de diversos conhecimentos, e você vai começar a deixar de ser extremista, porque você vai começar a entender o lado do outro, a realidade do outro e respeitar a opinião do outro. Porque o extremista não respeita a opinião de ninguém, a não ser a dele. Mas você começa a entrar no lugar onde você se torna parte do mundo e não à margem dele. Você se torna um ser plural e não um ser extremamente singular numa bolinha encostada lá no canto, tá? Então, se você isso, como a gente sempre faz aqui, se te causa dor, incômodo, te atrapalha. Agora, se você está feliz, amigão, esquece tudo que eu falei e continue. É isso Amigona aí. também, tá? Exatamente isso. E para caminharmos para o nosso desfecho deste episódio, como o Anderson bem trouxe, os movimentos eles são necessários para quem está no incômodo. E quando está tudo bem, está tudo certo. E você tem a oportunidade muitas vezes, até se para você está tudo certo, até se for interessante, ajudar outra pessoa que não está tudo certo e compartilhar um pouco de como é isso, que também você pode ajudar o outro. Porque por sermos seres relacionais, muitas vezes a gente consegue sim, através da nossa experiência de vida. A gente não está falando aqui nem no sentido de experiência técnica em determinada área, experiência de vida, trazer um pouco de como você conseguiu conduzir isso com tranquilidade e pode talvez ser adequado para essa outra pessoa. Não que tenha que ser a última verdade, mas pelo menos é como o Anderson trouxe, é uma outra perspectiva. E essa perspectiva, sim, ela pode ser bem positiva para outros. E é aquela coisa do fazer um pouquinho diferente a cada dia. Não tenta
fazer nenhum absurdo de, não, então hoje vou fazer diferente e vou mudar. Não, muda um pouquinho a cada dia. Ah, mas eu não consigo me comunicar com os outros. Tá, começa a dar bom dia para o vizinho dentro do elevador, para o porteiro. Que seja para a primeira pessoa que tu cruza na calçada. E aí é isso, um pouco a cada dia. Que esse pouquinho a cada dia, se for 0,1% no final do ano, se eu não estou ruim de matemática, vai dar uns 30%. Estou certo ou errado? Não, vai dar bem mais porque é exponencial. Sim, Mas sim, é Exatamente. evolução. A evolução importante é você estar evoluindo, você estar em movimento sempre. sim. E aquele negócio, né? Para finalizar aqui, entenda que se você quer ser alguém melhor e fazer o melhor com a tua vida, abra os teus ouvidos, olhos e coração para o mundo. Escute o mundo. Nem tudo é só barulho, nem tudo é só dor, nem tudo é só sofrimento. Abra teus ouvidos, teus olhos e teu coração. A partir do momento que você abre isso para o mundo, você vai se surpreender. Maravilhoso. Isto posto, Se, Roger Valdur. se permitam receber. E dito isto, meus queridos, um por todos, todos por um, lembrando que não defendemos nenhum rei e defendemos sim o povo como um todo, se relacionando muito bem um com o outro. E, claro, sem defender bandeira nenhuma. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Valeu.